Bom dia, meus irmãos. Nós estamos aqui novamente para poder discutir em cima de um tema bíblico a respeito de como a palavra de Deus nos orienta para nós podermos auxiliar aqueles que estão sofrendo. Talvez nós temos a falsa ideia de que apenas os pastores e os líderes de ministério são aqueles que vão estar na linha de frente, aconselhando. E, de fato, talvez, na maior parte das situações, sejam eles que estão lá. Mas Deus, ele nos deu um chamado, nos deu um ministério da reconciliação, é para todos. E todos têm o papel de poder serem participantes na obra que Deus está fazendo. Então estou aqui hoje novamente com o pastor Altair, para a gente poder discutir como que nós podemos aconselhar pessoas que se encontram em situações, em momentos de angústia e de crise. E por isso eu queria agradecer pelo pastor Altair que está aqui conosco, para poder trocar esse papo conosco. Obrigado, pastor. Amém. Glória a Deus. Eu queria iniciar perguntando como que nós podemos ajudar pessoas que estão sofrendo. Nós podemos ajudar de muitas maneiras. Nós podemos ajudar a partir do tipo e do nível de sofrimento da pessoa. Porque nós podemos ajudar espiritualmente, nós podemos ajudar socialmente, podemos ajudar financeiramente. Tem muita forma de ajuda. Você se refere à ajuda espiritual? Ajuda espiritual. Ok. Isso. Bom, ajuda espiritual só tem de um jeito. É com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é poderosa. Eu vou dar um exemplo agora. Hoje você viu que eu atendi um rapaz lá em cima. Sim. E aquele rapaz chegou e falou, eu estou com um problema de ansiedade. Eu disse, é mesmo? É. Como é que é o negócio? Como é que você está? Como é que você sente? O que se passa? Aí ele falou e eu percebi que não era ansiedade, era síndrome do pânico. Então, para atender uma pessoa que está com situação de síndrome do pânico, você não pode tensioná-lo. Você tem que relaxá-lo. E agora você entra com a palavra de Deus, que a palavra de Deus é poderosa. E aí eu perguntei para o meu parceiro, para o meu colega, para o meu superior, infinitamente superior, o Espírito Santo que o Senhor mandou para estar conosco todos os dias. Eu falei com ele aqui, Espírito Santo, e agora? O que eu faço com esse rapaz? Tem síndrome do pânico. Aí o Espírito Santo falou comigo, tranquiliza ele. Sai com ele por aí que eu vou fazer o que tem que ser feito. Aleluia! Que coisa linda! Eu obedeci na hora. Se você aprender a obedecer o Espírito Santo, ele vai falar com você todo dia, onde você estiver. Aí eu saí com ele. Vou te mostrar a igreja, vou te mostrar os lugares e tal. Vou te mostrar. E saí mostrando. Quando eu cheguei ali onde está o Josafá, o nosso cameraman ali, o Senhor falou comigo, é aqui. Aí eu pus a mão no ombro dele, no braço dele e orei com ele. E ele ficou liberto ali. Quando terminou a conversa, ele estava liberto. Então não tem um método, não tem um script. Porque o homem é um ser espiritual. E as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então essa coisa de eu querer fazer o que você vai fazer não funciona. A armadura de Saul não serviu para Davi. O método da igreja A vai dar certo na igreja A. Na igreja B vai ser diferente. Porque Deus, a multiforme sabedoria de Deus, vem de multiformas também. Ok? Sim. Então, ajudar pessoas tem que ser ajudar à luz do Espírito Santo. E ele está aqui, ó. E daqui ele fala com a gente o que a gente tem que fazer. Porque nós somos só os canais. Quem faz a obra é Deus, não é o homem. Você pode estudar o que você quiser. Mas na hora do vamos ver, é Deus que faz e não você. E existe a necessidade de fazer uma sondagem no sentido de qual o tipo de relacionamento que essa pessoa tem com Deus? Porque eu sei que você não pode exigir vida de quem está morto, né? Sim. Então talvez o primeiro faz um evangelismo, depois aconselha biblicamente. Como é que funciona a ordem nesse processo? Isso é muito interessante também. O Salomão, se é que foi ele que escreveu o livro de Eclesiastes, colocou lá, o autor de Eclesiastes colocou lá,
que Deus colocou a eternidade no coração do homem sem que ele percebesse, sem que ele o saiba. Então aquele que vem, que nunca viu a palavra, que nunca ouviu Deus, que nunca teve um contato com Deus, mas ele tem a eternidade lá no coração. Salvo ou perdido, ele vai viver a eternidade. Então eu tenho que saber que agora eu tenho que comunicar para ele no mundo da eternidade, não é no mundo dos homens. Então eu começo nesse nível da alma e do ser humano comum. Como é que é a sua vida? Por onde será que começou o seu conflito? Me conta sobre a sua infância, me fala sobre as suas dores. O que é que você sente? Cada um é uma situação. Aí eu tomo conhecimento daquele ser que está na minha frente. E eu sei que dentro dele tem a eternidade. A eternidade é a partícula de Deus que ele deixou em Adão, depois que o Adão saiu do Éden. E essa partícula nós nascemos com ela. Por isso que eu não consigo ser calvinista. Eu não acredito que só alguns podem ser salvos. Eu creio que todos podem ser salvos. Porque todos têm a eternidade. E essa eternidade pode ser vivida com Deus ou com Satanás. Sim. E aí eu começo a partir daquilo que a pessoa tem, que às vezes é muito pouco, e eu vou levando ele para esse mundo da eternidade. E aí ele conhece Deus e fica liberto. Sim. Eu penso que um grande desafio é você conseguir ouvir de forma empática também, né? Precisa de um auxílio do Espírito também para não ser invasivo, mostrar ali um acolhimento, né? Acolhimento é muito importante. Eu não sei se você já viu, mas na internet tem isso. Uma pessoa que vai dar alguma coisa para um cachorrinho comer, mas o cachorrinho está muito assustado, está com muito medo. Ele está encostado num canto e ele ganha o dente para todo mundo que chega. O cara chega, ele já quer atacar o cara. Aí o camarada pega um pedacinho do pão que tem na mão e joga no chão. O cachorrinho olha para ele, não quer pegar, porque tem medo, está apavorado. Ele afasta uns 2 passos, o cachorrinho pega. Aí ele já pode se aproximar mais um pouco. Dali a pouco ele está com o cachorrinho no colo, feliz, lambendo na mão dele. É assim, as pessoas são exatamente assim. Eles chegam cheios de medo, cheios de temores. Você relaxa. Você baixa os ombros, seus ombros, não fica assim. Você baixa os ombros, você olha para ele com empatia e ele vai, daqui a pouco ele está completamente aberto. E aí você sobe para o mundo espiritual, que a eternidade está lá no coração dele. Aí você mexe no ponto da eternidade. E aí você evangeliza. Fantástico. E talvez é muito mais sobre ouvir do que sobre falar, né? Sem dúvida. Quem não é bom para ouvir, será péssimo para falar. Às vezes eu ouço uma pessoa por 1 hora, ou até mais. E eu gosto de ter um caderninho para anotar algumas coisas. Uhum. Porque aí eu começo a ver logo as dores que ele tem, que ele vai falando, pontuando. Talvez até nas entrelinhas ali. Isso, ele vai pontuando as dores e tal. E aí, quando ele termina de falar, eu sei quem ele é. Aí eu subo para o 2º andar. O mundo espiritual e a eternidade está no coração dele. E aí eu vou para lá. Fantástico, muito bom. E quando a situação que traz esse sofrimento, traz essa angústia, não tem a ver apenas com a pessoa e o seu comportamento e o que ela precisa mudar, mas com terceiros que talvez o senhor não tenha acesso ou não vai conseguir chegar a essas pessoas. Como que trabalha? Mas sempre tem a ver com a pessoa e como ela vive. Por quê? Porque quando não é ação, é reação. Okay. Como você age, então aí é com você. Agora, como você reage, também é com você, só que à luz da ação do outro. Então, quando a pessoa está agredida pela ação do outro, eu tenho que fazê-la desligar desse problema. Ela é um ser necessário, independente daquilo que os outros fazem. Ela não depende do que o outro faz para ela ser. Deu para entender ou não? Sim. Eu tenho que dizer, olha, o seu problema está sempre com você. O seu problema é sempre como você age ou como você reage. Talvez é um caminho de abandonar uma espécie de vitimismo ou jogar a culpa no outro e assumir a sua própria responsabilidade ali diante de Deus. Vou citar só um exemplo. Sim, por favor. Um dia eu cheguei na casa de uma senhora. Era uma senhora muito, muito abençoada. Uma mulher de Deus, que Deus usava muito.
talvez alguém que vai nos ouvir, nos ver, vai saber quem é. A irmã Conceição. Tão conhecida, até mais de 20 anos que morreu, ninguém esquece a irmã Conceição. Um dia eu cheguei na casa dela, estava chorando copiosamente. E eu perguntei, o que aconteceu, irmã Conceição? Aí ela citou uma pessoa e disse, fulana de tal falou que eu tenho um espírito de prostituta. E chorou. Ela era uma mulher de Deus. Aí eu perguntei para o meu superior, e agora, o que eu faço? Ele falou, pergunta para ela, quanto que a outra vale? Eu perguntei, só obedeci. Quanto que ela vale para você, irmã Conceição? Ela não vale nada. Eu falei, então por que você está chorando tanto? Por alguma coisa que não representa nada. Por que eu fiz essa pergunta, orientado aqui? Porque parece que é mediunidade, né? Mas não é não. É o Espírito Santo que estará com vocês todos os dias, até a consumação do século. Eu precisava separá-la, porque ela estava sofrendo pela reação. A ação foi da outra. O pecado foi da outra, não é dela. Mas ela reagiu errado. Ela tinha reagido certo. Quanto que ela vale? Não vale nada. Eu falei, então, por que você está sofrendo tanto? Se ela não vale nada para você. Me diga uma coisa que vale mais do que ela. Ela falou, um pão bolorento vale mais do que ela. Eu falei, então tá. O que você faz com um pão bolorento? Eu jogo fora. Pronto. Faz o mesmo. Desceu a temperatura, a palavra da outra perdeu a força, perdeu o valor, perdeu a importância. E agora eu pude comunicar no coração dela por que Jesus falou que a gente tem que amar os nossos inimigos. Porque às vezes os nossos inimigos nem sabem o que estão fazendo. E nós vamos sofrer tremendamente. A irmã Conceição aprendeu ali. Nunca mais eu vi ela chorando por qualquer coisa que alguém falasse. Percebe? Você desliga a coisa. Sim, vai por etapas, né? É. Igual uma cebola, vai camadas, né? Não esqueça, dependa dele sempre. Legal. Então, existem livros, eu até queria que no final o senhor, a gente já está encerrando, indicasse para a gente uma boa literatura tratando sobre essa questão do aconselhamento. Mas existem livros, técnicas, estudos, mas o que o senhor então entende ser o principal para nos capacitar a cuidar de outras pessoas é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. É um relacionamento com ele. Ele vos guiará em toda a verdade. Agora, um livro que eu gosto, é um livro difícil de ler, ele é cansativo, mas é Conselheiro Capaz. Esse livro, Conselheiro Capaz, para quem quer trabalhar com aconselhamento... O autor é o Jay Adams, né? Isso, Okay. Jay Adams. Beleza. Conselheiro, é um livro antigo, mas ele toca no ponto certo. Porque a maioria das dores das pessoas é resultado de pecado. Não é porque o outro fez, é como ela reagiu. Ela reagiu com ódio, com mágoa, com rancor, com revanche. Então ela está em pecado e ela precisa corrigir isso. E uma vez que se alinha com Deus, as outras coisas... A ação do outro não vai me ferir mais. Pode falar o que quiser, não tem problema. Talvez Deus não mude a circunstância, mas muda como eu lido com a circunstância, né? Isso, exatamente. Okay. Você matou a charada. Ok. Ele não vai mudar o outro, ele vai mudar eu. Eu não tenho que... Quando o pastor prega, eu falo, tal pessoa podia estar ouvindo isso. Tá errado isso, né? Não, quem precisava estar ouvindo ali é o João, é o Altair mesmo. Sim, quem tá porque ali, o outro vai ouvir para si, eu vou ouvir para mim. Ok, faz sentido. Perfeito, pastor. Obrigado novamente por nos abençoar aí com esse conhecimento, essa sabedoria da parte de Deus. E você que está em casa, não deixa de estar seguindo a gente, acompanhando os nossos conteúdos. Eu creio que vai ter muito mais aí ao longo dessas próximas semanas para a nossa edificação e crescimento mútuo na fé. Deus abençoe e tenha um ótimo dia.